Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, é a primeira vez que eu venho aqui. Acredito que vocês já devem ter vindo aqui muito mais vezes que eu. Mas estou muito feliz mesmo de vir aqui. Eu estava preparando uma palavra hoje e eu realmente estava pensando, né, o que eu vou falar? Porque existem vários âmbitos, vários temas, várias coisas, né, que nós podemos falar, né? Mas Deus, Ele colocou no meu coração para eu poder falar sobre o fim dos tempos. Aleluia. E quando eu cheguei, eu pensei, a gente é em 4, 5 pessoas aqui. Por que Deus quer que eu fale sobre o fim dos tempos, né? Eu posso falar sobre uma coisa mais pessoal, né? Sobre romper em fé, ou sobre algum milagre que a gente precisa, ou sobre alguma área na nossa vida que a gente pode mudar. Mas quando a Rosana, né? Rosane, quando a Rosane veio cantar aqui, eu entendi que esse é o tipo de igreja que vai sobreviver ao fim dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Não existe palco ou microfone que vai ficar em pé nos fins dos tempos. Igreja grande com 300 membros não vai ter. Não vai ter mais. Porque esse mundo jaz do maligno. Então Satanás, ele vai trabalhar para poder fechar qualquer igreja que seja notória. Qualquer igreja que seja grande. E qual é a igreja que vai permanecer? A igreja de Atos. Aleluia. Qual era a igreja de Atos? As pessoas se reuniam em casa e adoravam a Deus. Aleluia. Era assim que eles faziam. Se reuniam em 3, 4, 5 pessoas, louvavam, compartilhavam o que o Senhor tinha falado com eles. É verdade. E seguiam a Jesus, seguiam a Cristo. Tudo que eles tinham, eles colocavam na mesa. Se o irmão estava com necessidade, eles dividiam. Essa é a igreja. Essa é a igreja. E todos nós sabemos que o fim dos tempos está chegando. Aleluia. E que está acabando. É verdade. Está acabando. Eu quero ler um capítulo, um versículo com vocês. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Olha aí, ó. Meu Deus, olha aí. Confirmação. Versículo 3. Vamos ler juntos? No 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. A gente pode ler? Pode. 1, 2, 3. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Meu Deus. Vamos ler de novo. Vamos ler na versão de vocês, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque virá o tempo em que Não suportarão a sã doutrina. Então tá bom. Lê a sua, tia. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele ainda estava preso por conta da perseguição sofrida pelo evangelho, né? Nessa época, muitas pessoas abandonaram Paulo. Então, quando Paulo se converteu e o ministério dele foi desempenhando, foi crescendo, muitos começaram a seguir Paulo. Tinha Paulo, Demas, Alexandre, tinha Timóteo, tinha Marcos, um monte de gente, Barnabé, um monte de gente começou a andar com Paulo. Só que quando a perseguição começou a ficar bem acentuada, algumas pessoas abandonaram ele. Abandonaram a amizade e seguiram o seu próprio caminho. Mas algumas pessoas ficaram. E uma dessas pessoas foi Timóteo, que é esse versículo aqui que Paulo escreve essa carta. Aleluia. E Timóteo, ele era jovem. Ele era muito jovem. Paulo estava no final do seu ministério, Timóteo devia ter 18, 20 anos, começando seu ministério. Mas era um jovem que Paulo investiu para que continuasse essa corrida. Nesse mesmo capítulo, Paulo depois fala: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E ele fala: encoraja Timóteo a continuares. Então, tipo, Paulo tá passando esse bastão para Timóteo poder continuar essa corrida, né? E ele se despede das pessoas ali e ele começa a ensinar Timóteo o que ele precisa fazer e como ele precisa andar diante, né, da palavra de Deus e diante desse ministério. Até que
Jesus busca a igreja. Então Paulo passa para Timóteo, Timóteo vai passar para o próximo, que passa para o próximo, até chegar em nós, no dia de hoje, certo? Amém. E aí Jesus volta para buscar a igreja, que é o que a gente tem esperado. Mas isso começou a acontecer aonde? Qual foi o início disso tudo? Lá em Gênesis 11, vamos abrir junto. Ô, glória. Lá em Gênesis 11, acontece uma coisa muito importante na história da humanidade, Aleluia. que é a Torre de Babel. Por que esse evento é tão importante? Vamos lá. Já tinha acontecido o dilúvio, Deus já tinha destruído a terra com água. Depois que ele destruiu, ele fez uma promessa e falou assim para o homem: multipliquem-se e espalhem-se. Então, tenham filhos e saiam da terra que vocês estão. Então, por exemplo, eu casei, tenho filhos e eu saio aqui do Jardim Fernandes, vou para outro lugar. A Rosane em casa vai para outro lugar. E assim vai, sucessivamente. Saiam de onde vocês estão. Não fiquem, não aglomerem. Deus deu essa ordem para o povo. Na Torre de Babel, o que aconteceu? As pessoas estavam andando, se espalhando, seguindo a ordem de Deus. E eles viram um campo muito bonito, muito vasto, assim, uma superfície boa. E o que eles pensaram? Eu acho que esse lugar é bom para a gente se estabelecer, para a gente ficar aqui. E essa foi a primeira, não a primeira, mas essa foi uma grande rebelião contra o que Deus tinha determinado para Olha aí. eles. Porque Deus falou para eles: vai, se espalhe. E o que eles falaram? Não, vamos ficar juntos. Meu Deus, Vamos olha aí. ficar aqui. E por quê? Porque eles estavam procurando um lugar confortável para viver. Eles estavam procurando um lugar que fosse bom, fácil, agradável, produtivo. Era uma terra boa, as pessoas boas. Todos eles falavam a mesma língua, então eles podiam trabalhar juntos. A primeira coisa que a gente vê é que o conforto, ele traz a desobediência a Deus. Olha aí. Olha Quando a aí. gente busca uma vida confortável, a gente se rebela contra a vontade de Deus. Meu Deus. Deus falou: sai e se espalhe. Por que eles não queriam se espalhar? Porque é difícil. Você vai morar no estrangeiro, você vai morar num lugar que você não conhece, é difícil. Você não conhece as pessoas, você não conhece a língua, você não conhece a cultura, você não conhece quais são os empregos que dá certo, quais são os empregos que não dá. Mas o que Deus falou pra gente? Vai e se espalha. Porque a nossa dependência precisa ser só dele. Meu Deus. Porque a nossa dependência precisa ser nele. Mas se a gente fica tudo junto, o que a gente faz? Eu vou depender da minha mãe, que ela tá ali. Então, se eu precisar de alguma coisa, mãe, tô Olha precisando aí. de alguma coisa. Deus está falando. Deus não quer que a gente dependa das pessoas. Deus não quer que a gente dependa um dos outros. Ele quer que a gente dependa dele. É verdade. Para que a gente possa ajudar uns aos Aleluia. outros. Dependendo dele. Mas o que eles fizeram? Vamos se juntar aqui e vamos ficar todo mundo junto. E depois, Deus tinha feito pedras. E com essas pedras, as pessoas faziam construções. Então, casas, prédios, edifícios, templos, com as pedras. Mas não sei se vocês repararam que as pedras, elas não são niveladas, certo? Elas não são iguais. Então, quando você tenta encaixar uma na outra, você não consegue facilmente. Você precisa ir Tá molhando, montando, Denis? Tá molhando aqui? montando aquele Ney, quebra-cabeça. tá molhando aí, Ney? Não é uma coisa assim Tá fácil, molhando só aí? Tá encaixa. molhando? Tá Então, molhando o que aí? eles fizeram? Tá molhando você? O que Deus fez não tá dando certo. Por quê? Porque tá demorando muito tempo. O que Deus fez talvez não seja bom. Por quê? Porque é muito trabalhoso. Então o que a gente vai fazer? Vamos formatar e vamos construir tijolos. E essa foi a segunda decisão de rebelião do homem contra Deus. Olha aí. Porque ao invés de usar aquilo que Deus tinha dado na mão dele, ele formatou para que fosse bonito, Olha aí. para que fosse fácil, para que fosse produtivo e rápido. E a gente não faz isso? A gente faz muito isso. Deus dá um dom pra gente, vamos supor, Deus deu um dom pra gente de pregar. E a gente vai na igreja e começa a pregar. Só que na nossa cabeça, o jeito que a gente está pregando não tá bom. Não é bonito, eu preciso falar melhor, eu preciso fazer melhor, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então o que a gente faz? A gente fica tentando se mudar. Se Verdade. mudar, e a gente sai daquele padrão que Deus colocou pra gente. Olha aí. Deus chamou a gente pra ser aquela pedra que não é perfeita, que não tem um formato perfeito, que encaixa
encaixa no outro. Olha aí. Não, mas é aquela coisa trabalhosa, que dá trabalho, que exige tempo, que exige sacrifício, exige esforço. Meu Deus, Deus olha não quer que a aí. gente seja perfeito. Ou que a gente pegue o microfone e fale coisas perfeitas. Olha ou que a aí. gente cante um hino perfeito. Deus não quer isso. É. Deus não quer, Ele quer a pedra na sua essência. Que é Aleluia. a pedra trabalhosa. Que é a pedra que Ele criou. o que Glória a Ele fez. Deus. Mas o homem decidiu mudar isso. E a gente decide mudar isso também. A gente muda as coisas que Deus faz. Que a gente quer que fica bonito. A gente quer que as pessoas vejam e falem, nossa, que bonito. Por exemplo, eu vou naquela igreja porque tá muito lindo os cultos. Olha aí. Eu vou naquele lugar porque eu quero entrar naquela família porque... Mas Deus não quer isso. É. Deus quer a nossa imperfeição. Olha E aí. a nossa incapacidade de fazer as coisas. Meu Deus. Mas quando o homem se junta e faz o tijolo, o que vem na ideia dele, o que vem na cabeça dele, que é exatamente o que a Rosane cantou, é o pecado. O pecado, ele acha uma oportunidade, então o que o homem pensa? A gente vai construir uma cidade. Primeiro, Deus mandou se espalhar. O homem pensou, a gente vai construir uma cidade. Nessa cidade a gente vai fazer uma torre que vai chegar até os céus. Meu Deus, olha aí. E aí Deus olha para aquilo e fala assim, Não é isso. vou ler para vocês. Deus olha e fala, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse, esses são um povo e falam uma só língua e começam a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejem fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Olha aí. Deus é terrível. Por que Deus teve que confundir a língua do povo? Porque o povo queria ser maior que Que Deus. Deus, olha aí, tá vendo? Eles decidiram se juntar, não foi o que Deus mandou. Decidiram fazer os tijolos, não foi o que Deus deixou. E depois a gente vai até o céu. Deus confundiu a língua do povo. Olha aí. Porque não foi o que ele queria. Deus não pediu aquilo. Eles fizeram tudo ao contrário. E o que tomou conta do coração do homem? O orgulho. É verdade. A gente pode chegar até os céus. A gente pode fazer o que a gente quer. E a gente vê isso hoje. A gente não vê isso hoje? O homem não é orgulhoso hoje? Sim, sim. Eu posso fazer isso. Verdade. O pastor fala assim, dirige o culto. Não existe mais aquele temor de assim, Senhor, como que tá meu coração? Será que o Senhor Verdade. quer que eu pegue ele no microfone mesmo? Será que o Senhor... Olha não, aí. eu dirijo, pode deixar. Pode deixar que eu faça. Olha aí. Então, lidera o louvor, não tem mais aquele temor. Tipo, Senhor, eu não mereço, eu não posso, mas se o Senhor quer, eu vou fazer. Não tem. Olha aí. O homem está orgulhoso. É. Pode deixar que eu faça o louvor, pode deixar que eu faça o culto. É dessa Pode maneira. deixar que eu prego. Não, porque eu estudei, eu sei. Eu. Esse é o homem de hoje em dia. É verdade. É esse o homem. Meu Deus. Isso tem destruído a essência da igreja primitiva. É verdade. Que é esse tipo de igreja aqui. Ô, glória. Eu tô muito feliz. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz de ver vocês. Aleluia. Porque esse é o exército do Senhor. É. O Senhor não quer aquelas pessoas que chegam lá na frente e conseguem cantar para 5.000 pessoas. Não. E a igreja toda vai à loucura e a igreja toda fica feliz. O Senhor não quer isso. É verdade. A igreja que o Senhor estabeleceu foi uma igreja doméstica. Meu Deus, Uma coisa igreja linda. em casa. Olha aí. Uma igreja onde a gente se conhece e consegue discipular um ao outro. É verdade. Uma igreja onde eu posso falar, tia, a senhora está errando nisso. E ela fala assim, obrigada por ter me ajudado. Obrigada por ter me falado. Ou que ela possa ligar em mim, tá, e você falou isso errado. E eu falo, não, tá bom, na próxima vez eu vou pensar. Essa é a igreja do Senhor. Olha aí. Não é uma igreja orgulhosa. Aleluia. O Senhor não quer. Glória a Deus. O Senhor não quer microfones e o Senhor não quer palco. É. Olha aí, O ó. Senhor quer obediência. Meu Deus, coisa linda. É Glória a isso que o Senhor Deus. quer, que nós obedecemos a palavra dele. É. Só isso basta. Só isso basta. Como a Rosane falou, a gente é pecador, a gente vai cair, a gente vai errar. Mas no final das contas, o que importa é a gente obedecer a palavra É. do Senhor. Verdade. É se o nosso coração ama o Senhor verdadeiramente. Para depois de ter caído, depois de ter pecado, a gente voltar É e verdade. cultuar e estar com o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Salmo 51, Davi, ele fala: Senhor, cria em mim um coração
coração disposto a te obedecer. Verdade. Essa é a oração que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios. Olha aí. Pai, o Senhor mandou a gente se espalhar, o Senhor mandou a gente usar pedra, o Senhor fez a gente não falar a mesma língua, mas cria em mim um coração que vai te obedecer. Não na hora do culto, ou não na hora de fazer algo, mas no dia a dia, nas pequenas coisas. Senhor, quando eu acordar, que o meu coração deseje te obedecer. Aleluia. Que o meu coração deseje ouvir o que o Senhor tem para mim naquele dia. O que o Senhor quer que eu faça naquele dia. E desde essa confusão que Deus fez na língua do povo, por conta do orgulho do coração do povo, Deus tem então levantado homens e mulheres que têm aproximado o povo de Deus. Por quê? Porque o povo tem desobedecido. Antes era a relação do homem com Deus, certo? Se você volta antes de Noé, antes de Caim e Abel, ou antes da queda de Adão e Eva, a relação era o homem com Deus. Então eu não precisava que um profeta, um pastor ou alguém se levantasse para poder me ajudar a chegar perto de Deus. Era eu e Deus, essa relação. Mas depois que o homem caiu, agora a gente precisa sempre de alguém para ajudar a gente, para poder mediar a gente, porque sozinho a gente não consegue. Então sempre tem um pastor, um profeta, alguém que está caminhando com a gente, né, para ajudar. E isso aconteceu também depois da Torre de Babel, que veio... Peraí, só um minutinho. Aconteceu também depois da Torre de Babel. Teve Abraão, teve Jacó, teve José, Moisés, Arão, Josué, Samuel. Aí depois Davi, Daniel, Isaías, Jeremias. Todas essas pessoas foram levantadas para quê? Para aproximar o povo de Deus. Porque o povo com a rebelião, né, com o orgulho, não conseguia se aproximar de Deus. Eles não conseguiam. E Deus... Tem um versículo, vou ler para vocês, Tiago capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Esse versículo diz algo muito poderoso. Aleluia. Aqui. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Meu Deus, olha aí. Então, porque o povo se tornou orgulhoso e pensou, eu posso fazer essa torre que vai chegar aos céus, Deus se opôs ao povo. Então, tem algumas versões que fala Deus, ele resiste aos orgulhosos. Então, as pessoas não conseguiam mais se aproximar de Deus facilmente. Por conta desse coração orgulhoso. Mesmo que elas tentavam, elas não conseguiam. Elas não conseguiam se humilhar, elas não conseguiam ir diante de Deus. Então, Deus sempre levantava alguém para poder ajudar o povo a se arrepender. E aí outra pessoa ajudava o povo a se arrepender. E assim as pessoas iam se arrependendo e voltando. Depois se rebelava de novo contra Deus. Sempre tinha isso. E o Senhor nunca desamparou o povo. Verdade. Nunca. Mesmo com esse coração orgulhoso, mesmo dessa maneira, o Senhor sempre estava com o povo. Olha aí. A Torre de Babel foi uma vez, mas se você olha figurativamente, o povo sempre levantou várias torres de Babel contra Deus. Sempre. Quem lembra do bezerro de ouro? Sim. Moisés subiu no monte para poder interceder pelo povo. O povo virou para Arão e falou: Moisés está demorando muito. Então cria um Deus verdadeiro aí pra gente, porque esse Deus não tá dando certo. Coitado do Arão. O Arão ainda pecou contra Deus por conta do povo rebelde, por conta do povo orgulhoso. E vários exemplos. Os exemplos do tempo de Isaías, do tempo de Jeremias, Oséias, Abacuque. O povo estava rebeloso contra Deus, orgulhoso contra Deus. Mas Deus nunca deixou ele sozinho. Aleluia. Ele sempre enviava alguém para falar assim, se você se arrepender, ou se você deixar seus caminhos, se você isso, se você aquilo, eu tô aqui. Olha aí. Eu tô aqui por você, eu vou sempre estar aqui por você. Olha aí. E o povo sempre tinha essa oportunidade. Davi também falou no mesmo Salmo 51, só que no versículo 17, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Olha aí. Então, da mesma forma que Deus se opõe fortemente aos orgulhosos, ele também não rejeita os corações que são quebrantados. Glória a Deus. Ele também não rejeita aqueles que estão prontos para se arrepender. Coisa linda. Glória Isso é a a Deus. nossa esperança. Porque aqui, honestamente, quem aqui não é orgulhoso? Todo mundo é. Todo mundo. Todo mundo é. Eu levanto as duas mãos. A gente tem muito orgulho dentro da gente. Não é difícil se humilhar?
Mais difícil. Alguém fala torto com você, você já fala, meu, olha, eu vou responder. Eu vou responder. A gente não consegue. É assim, a natureza do pecado dentro de nós. É verdade. Mas o Senhor sempre tem um escape para nós. Se a gente se arrepender, a gente sempre vai encontrar no Senhor essa cura. A gente vai sempre encontrar no Senhor essa esperança que Ele nos dá. É verdade. Mas o que acontece nos dias de hoje é que o povo não quer se arrepender mais. É verdade. Não quer. Em Romanos também diz que porque eles conheceram a Deus e eles não glorificaram Deus como tal, o Senhor os entregou às suas... Concupiscências da carne. Como que é? Concupiscências. Os desejos da carne. Os seus desejos, os desejos da carne. Entregou a tudo que o ser. Qual é a tradução literal? A tudo que você quer fazer, o Senhor te entregou. É isso. Porque a gente não reconheceu Deus como Deus. Verdade. E hoje em dia, o que a gente vê? Eu nunca vi na história da humanidade tantos jovens perdidos. Eu nunca vi na história da humanidade. Verdade. Na época do meu avô, as pessoas estavam comprando casa e casando com 17 anos. E aí era pai com 18 e com 20 já era homem formado. Verdade. Não existia adolescência, tipo, a gente é adolescente. Não existia adolescência. Verdade. Era da fase da criança para a fase adulta. E os jovens não eram tão perdidos assim. Os jovens não eram tão sem cabeça, sem saber compromisso. o que fazer, sem compromisso. Ou então, eu nunca vi também na história da humanidade tanto casamento destruído. Verdade. Tanto casamento destruído. Nunca vi. As pessoas hoje não tentam. Eu tenho amigos da minha idade, eu tenho 26 anos, que já casaram e já separaram. Olha aí. Já casaram e já separaram. E outros que casaram e em um ano separaram. Meu Deus. E eu fico pensando, um ano, a gente nem conhece a pessoa direito. É verdade. Pra poder ter separado em um ano, pra poder ter desistido da pessoa em um ano. Mas hoje é assim, por conta do orgulho dentro de nós. Ou então, eu nunca vi na história da humanidade antes as pessoas falarem tanto em quantos gêneros existem no mundo. Jesus, Na minha cabeça é muito simples. Existe um homem e uma mulher. Mas as pessoas ficam se questionando. É verdade. Tipo, não, o que mais existe? Não existe mais nada. Meu O que mais que existe por aí? Meu Deus. Mas as pessoas perguntam, se questionam. Não, talvez exista. É. Ou então, depressão e ansiedade. Meu Deus. Esse é o que mais tem. Tem muito. Tem muito. As pessoas hoje estão vivendo de depressão e ansiedade Senta aí, constantemente. E ninguém sabe como sair. Não, vem aqui. Eles vão para psicólogos, vão para médicos, tomam remédios, mas ninguém sabe como sair. Eu tenho uma amiga, ela foi pro campo comigo. A gente tava trabalhando junto. E ela foi bem novinha, ela foi pro campo, ela tinha 20 anos. E ela vem sofrendo de depressão desde os 15. Desde os 15 anos. Ao ponto de já tentar se suicidar, de ter tomado remédios e tal. E no campo, eu vi ela sendo curada. Olha que coisa linda. No campo, ela entendeu algo, teve um clique na mente dela. Ela entendeu algo dentro da palavra de Deus que a gente não entende no mundo. Que os psicólogos, os remédios não fazem. É verdade. Não fazem. Não tem cura para depressão e para ansiedade fora da palavra de Deus. Aleluia. Não tem cura. Ou então, a rebelião dos filhos contra os pais, ou a rebelião dos pais contra os filhos. Eu nunca vi na minha história, nunca vi tanto acontecer isso na história da humanidade. É verdade. Nunca vi. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem acontecido com a... Como é o nome daquela atriz lá? Que é o problema com os pais. Larissa. Larissa Manoela. Tá com problema Isso. com os pais, por conta de dinheiro, né, e tal. Nunca vi isso acontecer. Meu Deus. Se fosse anos atrás, isso nunca aconteceria. Ela tomava uma surra. É inquestionável, assim, é inquestionável um filho se revoltar contra o pai. É verdade. Ou um pai também se revoltar contra o filho. É inquestionável. As pessoas, antigamente, elas trabalhavam em parceria, trabalhavam em amor. Isso não é o meu dinheiro, isso é o nosso dinheiro. Isso não é meu, isso é nosso. O que você precisa
o que eu preciso. Elas trabalhavam junto, elas se amavam. Mas por quê? Porque a gente tem saído da palavra de Deus. Olha aí. A gente não tem mais vivido o que está aqui escrito. É. A gente está fazendo o quê? Deus fala, se espalha, a gente está se ajuntando. Deus fala, usa pedra, a gente está usando tijolo. E é isso que tem causado todas essas confusões dentro da cabeça das pessoas. É isso que tem causado todas essas divisões dentro da família das pessoas. Ou dentro da igreja das pessoas. Por quê? Porque a gente não tem ouvido mais a palavra de Deus. A gente tem feito o que a gente quer. E a gente tem construído uma torre de Babel novamente. Meu Deus. O avanço da tecnologia, por exemplo, nos dias de hoje, que tem levado todos os jovens com eles, vão destruir no futuro a mente e o coração das pessoas. É verdade. Hoje a gente ainda consegue trazer alguns de volta, mas já a gente não vai conseguir mais. Não vai. É verdade. Porque é o fim dos tempos. As pessoas vão e elas não vão voltar mais. Mas qual é a igreja que vai permanecer? É essa igreja aqui. Verdadeira. É Glória a igreja de Deus. Atos. Essa Aleluia. igreja vai permanecer firme. Aleluia, Jesus. E vai contra as torres de Babel que o povo construir. É verdade. E vai contra a rebelião que o povo fizer contra Deus. Por quê? Porque está firmado na palavra do Senhor. Aleluia. Porque não está firmado na tecnologia, não está firmado nas ideologias desse mundo, mas está firmado na palavra do Senhor. Glória a Esses Deus. são os únicos que vão permanecer. Aleluia. E Paulo sabia disso. E é por isso que ele estava treinando Timóteo. E o que ele falou para Timóteo? Vamos voltar lá? Olha lá. 2 Timóteo, capítulo 4. Cadê? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vou ler do 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação pelo seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Aleluia. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, Aleluia. corrija, exorte com paciência e doutrina. E aí o versículo que nós lemos no começo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. É verdade. Então, qual é a solução para este mundo? Qual é a solução para a Torre de Babel? Qual é a solução para o orgulho dentro do homem? Pregue a palavra. Aleluia. A palavra de Deus é aquela que liberta o homem. A palavra de Deus é aquela que traz vida para o homem. Verdade. As pessoas vão sentir coceira no ouvido de ouvir a palavra de Deus. Quando você fala para ela, você precisa honrar pai e mãe. Ela sente coceira no ouvido. Que isso? Que isso? Pra quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Quando você fala pra ela, respeite as autoridades. Não, mas tá errado, mas não sei o que, mas não sei o que, não sei o que. Quando você fala pra ela, domingo, senta com a sua família e almoça. Por quê? Por que eu tenho que passar tempo com a minha família? É assim mesmo. O ouvido delas dói. A sã doutrina dentro delas dói. É verdade. Você precisa morrer com o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. É o mandamento. Por quê? Eu não quero. Não é justo. Não é bom. Não está me fazendo bom. Mas nós, como igreja, o que devemos fazer? Pregar a palavra. Aleluia. Não importa a coceira que eles sintam. Não importa o que eles criarem para si. Não importa a revolta, se eles vão suportar ou não o som da nossa voz. Mas a gente prega a palavra. Aleluia. Porque a gente sabe que a palavra de Deus é o que trará vida para eles. Olha aí. Eles não sabem. Eles não entendem. Mas a gente entende. Que a palavra de Deus é o que trará A vida. vida É para o verdade. ser que está perdido. É verdade. Aleluia. Glória a Em nome Deus. de Jesus, nós não deixaremos mais nenhuma torre de Babel ser construída no nosso meio. Aleluia. Nós seremos como a igreja de Atos. Glória a que vencerá Deus. a grande tribulação no fim dos tempos. Aleluia. E Glória a vencerá Deus. o espírito das trevas que quer arrastar essa juventude para o inferno. É. Mas nós ficaremos firmes, porque a palavra de Deus é o que nos dá sustento. Glória a Deus. Amém. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.
Que palavra poderosa, que ensinamento. Que ensinamento. Que Deus te abençoe. Missionária Tainá. Escuta esse nome. Vai rodar mais países aí. Aleluia, Deus. Missionária Tainá. Vai alcançar outras nações também. Amém, Jesus. Amém. Quem recebeu essa palavra, dê glória a Deus. Bem. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. O ministério quer te abençoar com um presentinho. Tá? Deus abençoe. Venha mais vezes. Traga mais gente. E fique até Jesus voltar. Como diz, é essa igreja que vai permanecer. Não é luxo, não é palco, não é show, não é grandes templos. Não. É essa igreja de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Meu pastor, ore por nós e dê a bênção apostólica. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já desde então desejo um ótimo sábado de salvação para todos nós. Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de todos vocês. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Pai, que o Senhor possa nos despedir em paz. Coloca os teus anjos, assim como diz no Salmo 34:7, ao nosso redor acampados, nos livrando de todas as investidas malignas até as nossas casas. Pai, e que tua presença possa permanecer sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje. E a igreja do Senhor diz: Amém! A igreja do Senhor diz: Amém!